que é que você conhece aqui? Vá, o nome. Eu sei esse nome aqui não é estranho. Você vai fazer o quê? Navegação. Pronto. Peneiração. Mas o que é mais simples? Quando a pessoa chegasse aqui e falasse assim, esse daqui eu sei o que é. Pronto. A peneiração é uma técnica que você vai usar um objeto chamado de peneira. Ou algo que lembra a peneira. Ou seja, uma estrutura que apresente uma malha que permita a passagem de um e o outro não passe, por tamanho. Parece um filtro, perfeito. Só que o filtro é sempre um sólido e um fluido. Por isso que naquele ar-condicionado tem um filtro. Que ele vai reter o sólido e vai permitir que o fluido passe. No caso aqui o fluido é o ar. No caso da peneiração, é um sólido e outro sólido. Nos dois casos é heterogêneo, de sólido com sólido. Porque você vai ficar preso no negócio de uma peneira, você não precisa nem do microscópio para estar vendo ali o que é que está barrando e o que não está barrando. Sarita, tem beleza? Sim. Existe uma outra técnica que é a centrifugação, que na verdade é uma maneira de você acelerar uma sedimentação. Acelera sedimentação barra decantação, como eles gostam de chamar. Claro que eles não fazem distinção nenhuma de decantação para sedimentação. Decantação era só para líquido, então o líquido fica embaixo, tipo ali que você viu na água e no óleo que estava fazendo. Aquilo ali é uma decantação. Sedimentação você precisava de alguma estrutura que fosse sólida, mas o povo usa tudo quanto é jeito, usa decantar. Até aqui estamos de boa. Como é que eu consigo acelerar, assim? Porque você, além da força, a gravidade que está brigando com a força de empuxo, uma vez que vai ter sempre um fluido aqui envolvido na brincadeira, então você cria uma força circular para ajudar nesse processo. Sedimentação e decantação são sinônimos ou tem alguma diferença? A diferença é que o de cá é quando você só tivesse líquido. Só que a maioria das questões vão tratar como se fosse sinônimo. No caso da centrifugação, sempre tem um fluido. Sempre tem que ter o fluido para você pegar e fazer esse processo acontecer. Até aí, beleza? Sim. Aí sobra essas palavrinhas que estão aqui. A levigação e a ventilação, elas são primas. Na levigação e na ventilação, você vai trabalhar com materiais que apresentam densidades diferentes. Tudo heterogêneo aqui, tá? E qual é a ideia de uma e a ideia da outra? Você vai pegar um fluido, uma corrente de fluido, e esse fluido vai passar e vai carregar um deles. Tipo uma enxurrada que vocês estão vendo aí direto na televisão. A água está se movimentando e ela vai carregando o que ela pode carregar, porque ela tem mais energia do que essas coisas. Mas se esse fluido for ar ou um gás, aí o nome não é mais levigação só, você chama de quê? De ventilação. Então eu estou aqui com arroz que tem a palha do arroz. Eu jogo aquele negócio para cima para ver se o vento passa e carrega a folha. Ventilação. Mas se eu fizesse a mesma técnica utilizando água, aí você chamaria o nome de levigação. Flotação. A flotação, que é diferente da floculação, vocês vão ver lá em algumas questões que falam de tratamento da água. Na floculação você forma flocos. E esses flocos podem fazer o que por diferença de densidade? Subir. Na flotação, a ideia é você criar um mecanismo para que, normalmente é assim, tá? Mas você pode ter variações. Você tem um material de densidade D1, tem um material de densidade D2 e você introduz outro de densidade D3. Sendo que o de densidade D3 tem uma densidade intermediária aos dois. Eu tenho areia e isopor. Coloco água. A areia desce, o isopor fica em cima e a água fica no meio entre eles. Você fez o quê? Uma levigação. Você fez uma levigação. Uma flotação. Ou uma flotação, me perdoe. Uma flotação. Flotação. Perfeito? Eu estava aqui lembrando do negócio que os meninos, eu estava aqui falando e eu aqui pensando. Os meninos da oitava série, quando eu dava aula, assim, um vai flutuar, né, professor? Eu falei assim, não esquece não. Vai flutuar, para não esquecer que é flotação o nome do negócio. E na levigação, aí o menino dizia que vai carregar o mais leve. Aí quando não bote leve com I na hora da prova, tá tudo lindo. Não
alguns vão flutuar e os outros vão levar. Até aí, beleza? Então, vamos olhar a nossa questão agora, Sarita. Veja, ao invés de chegar, eu vou só olhar agora e ver, porque eu sei o significado das palavras, o que é que vai ser conivente com aquela situação, ou conveniente com aquela situação. E eu já vou poder usar isso em outras. Eu vou pegar, vocês vão ver que essas palavras vão aparecer em várias outras. Eu vou olhar e ver se aquilo ali faz sentido. Manda cá. Fala um logo de floculação. A floculação é formar flocos. Você vai, de alguma maneira, gerar flocos. A gente pode fazer isso com o alumínio, hidróxido de alumínio. A questão fala disso, ó. Ela pega e diz que você bota o sulfato de alumínio. Aí você coloca ele na água e esse sulfato de alumínio, ele vai reagir lá e vai virar hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, sabe? Ele é insolúvel em água e ele forma flocos. Aí as partículas que estavam em suspensão ali começam a grudar nele. Vai grudando, grudando. Se ficar muito denso, porque vai grudando, ele faz o quê? Sedimenta. Vai para o fundo do sistema. E você fez um processo de floculação seguida de quê? De decantação. Ou sedimentação. Como vocês vão ver em uma questão que eu botei lá, uma estação de tratamento da água, e ela vai mostrando passo a passo, como é que acontece cada uma dessas. Até aqui estamos de boa. Então, após a sedimentação, tem que ter a... Aí você vai ver se vai fazer uma filtração, alguma coisa, porque vai descer aquela suspensão toda. Entre as substâncias usadas no tratamento da água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, as quais a impureza presentes no meio aderem. Até aí, beleza? Isso aqui já seria uma floculação. Aí teria a floculação. Elas aderiram. Então, assim, eu queria saber o que é floculação. Essa questão está aqui exatamente para você perceber o que é uma floculação. Formou floco. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio, que na verdade você não tira o sulfato de alumínio, mas é uma questão onde ele não quer. Quem vai tirar? Ele pegou e fez, ó, você entendeu aqui? Agora vamos lá. Com as impurezas a ele aderida. É um processo de quê? Então você tem, aí ele fala, não é retirar, não é a floculação, porque já formou floco. Eu quero agora fazer o quê? Eu quero que, por diferença de densidade, eles se movimentem. Então, do que está aí? Se ele botar, veja que ele não botou sedimentação, porque o aluno poderia confundir com a sedimentação. Então, ele vai para o fundo do recipiente por sedimentação. Então, das que estão aí, ventilação, impossível. Levigação, peneiração, sólido. Veja como você começa a excluir o negócio. Eu não fico mais travado nem quais são as técnicas mesmo. Peraí que é o negócio. Eu vou entendendo como é que cada um se procede. Então, melhor resposta aqui no processo, a flotação, porque eles vão ser separados por diferença de densidade. Tudo beleza? Sarinha? Oi? Mas a floculação, ela é um processo da flotação? Não, ou são você pode flocular sem fazer o processo. Aí uma etapa posterior. O método de separação usado para retirar o que você flocou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O que tem a ver muitas vezes é a confusão. O povo confunde um processo com o outro. Antes eu achava que a floculação pudesse ser um processo da flotação. Mas normalmente quando você faz a flotação, você flocula primeiro para fazer assim. Exatamente. Senão você não conseguiria fazer.